Bom dia, queridos alunos, cursistas e seminaristas da disciplina de Educação Cristã do Seminário Teológico Batista Norte Fluminense. Hoje a gente começa essa disciplina, qual nós trabalharemos sobre os fundamentos da educação cristã, a importância delas, o que é a educação cristã, né? Ao longo até dezembro aí estaremos juntos nessa jornada, né? Um estudioso chamado Marrou, ele, em suas reflexões sobre a história da educação na antiguidade, ele demonstra que desde as mais tenras sociedades, como a mesopotâmica, a sociedade chinesa, a sociedade grega, dentre outras, as discussões educacionais têm sido um tema relevante, não sendo de admirar que muitos dos grandes filósofos e pensadores da história tenham dedicado tempo e atenção. Uma das razões para que isso ocorra a crença, é a crença de que a educação ele é um trunfo indispensável à humanidade, para o crescimento, para o desenvolvimento dos diversos países, construção das ideias de paz, de liberdade, de justiça social. A educação é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. Apesar das palavras anteriores, na prática, poucos demonstram, né, a vital importância da educação, né? Percebemos essa situação quando nos deparamos com a matriz curricular de alguns cursos de teologia das igrejas evangélicas. Alguns já não contemplam como disciplina obrigatória, por exemplo, a educação cristã, né, que é imprescindível à formação pastoral. Também a formação de líderes evangélicos, né? Inclusive por tratar de assuntos relativos à educação dos seus próprios filhos, né? Dos filhos de seus fiéis, da igreja e da sociedade local em que a igreja está inserida. Uma das razões para que isso ocorra é que, a semelhança do que acontece com a educação em geral, há uma crença comum de que qualquer pessoa pode trabalhar com educação cristã e não é verdade. Devemos nos lembrar, quando assim agimos, do exemplo, por exemplo, de João Calvino, que teria todas as condições para ser o reitor da academia que ele fundou. Entretanto, ele delegou a Teodoro de Beza a responsabilidade de fazer dela uma escola que viesse a servir a Deus, aos propósitos da reforma protestante e à sociedade de sua época. Em seu entendimento, Beza, né, entendimento de Calvino, Beza era mais capacitado para exercer essa função. Se partimos do princípio de que todos compreendem a educação cristã, não é necessário discuti-la e nem aperfeiçoá-la. Mas todos compreendem. Talvez seja essa uma das razões pelas quais nós, cristãos, pouco destacamos a educação cristã como instrumento de aperfeiçoamento e crescimento de nossas igrejas. Estou fazendo aqui uma introdução para podermos entrar na disciplina. O resultado é que raríssimos os encontros e debates aprofundados. São raríssimos. Com a preocupação de prover, por exemplo, uma metodologia de ensino mais adequada às diversas comunidades cristãs brasileiras, porque há uma diversidade em nosso país. Há essa dificuldade de se pensar sobre essas metodologias, quais seriam as mais adequadas a essas comunidades. E isso leva a um decréscimo de participação de muitos dos estudos bíblicos. Das pessoas deixam de participar dos estudos bíblicos semanais da escola bíblica dominical. Se isso tem ocorrido no interior da igreja local, pouco há para discutir acerca da participação cristã na sociedade. Volto, repito, a educação é primordial para o desenvolvimento da sociedade. E a participação dos cristãos na sociedade, influenciando-a, fazendo a diferença nela, parte da educação que ela tem, da educação cristã que ela deveria ter. Novamente retomamos esse assunto a partir da Reforma Protestante. No estudo da Reforma, quem fez a história do cristianismo
nós percebemos claramente que havia preocupação com as questões espirituais, mas também a preocupação de colaborar com as diversas facetas da sociedade. Né? Preocupava-se com o imanente, e, olha, o transcendente e o imanente também. Né? Então, foi na reforma que a educação, de fato, tornou-se pública. Lutero e Calvino, dentre outros reformadores, eles procuraram fundar escolas sustentadas pelo Estado, o que propiciassem às pessoas a qualidade do ensino. Foi com essa perspectiva que os protestantes, no final do século XIX, fundaram escolas ao lado de suas igrejas. Isso aí significa que a igreja evangélica não pode entender que a educação cristã limita-se a ter ligação estreita e direta tão somente com a escola dominical. Essa, inclusive, parece ser a razão pela qual a maior parte da literatura sobre educação cristã é relacionada com a escola dominical. A despeito de se tratar de textos relevantes, são perfeitamente indicados aos interessados nos estudos estritos da escola dominical. É desnecessário, então, enfatizar que a escola dominical tem sido o principal agente da educação nas mais diversas comunidades cristãs. Dada a sua importância, é preciso que ela seja foco de investimentos estruturais e físicos. Além disso, as aulas e o material de apoio do processo de ensino-aprendizagem devem ser compatíveis com a maturidade intelectiva dos alunos e estimular deve-se estimular o aperfeiçoamento intelectual, o aperfeiçoamento pedagógico e espiritual do corpo de oficiais, ou seja, dos professores e dos respectivos alunos. Entretanto, a visão da educação cristã como restrita à escola dominical permitiu a Moran sustentar que no cristianismo protestante, a educação cristã em geral é vista como atividade pela qual os ministros de uma igreja doutrinam as crianças para obedecerem a uma igreja oficial. Há certo exagero nas palavras de Moran, mas aí está algo sobre o que as comunidades cristãs deveriam refletir, uma vez que pode, em parte, explicar a praxis de muitos educadores cristãos que se voltam somente para o que acontece em suas respectivas comunidades religiosas. Devemos ir para fora dos muros. É mister destacar que a educação cristã envolve muito mais do que conteúdos de aula ou sermões. Ela está diretamente relacionada ao crescimento espiritual da igreja e ela está diretamente relacionada ao ensino bíblico e missionário. Também está presente nos aconselhamentos e orientações cristãs e é imprescindível nas relações igreja e sociedade. Entendido dessa forma, há de se ressaltar que quão importante é a educação cristã para a vida da igreja. É dessa perspectiva que este livro trata da abordagem cristã, essa matéria, né? Vai tratar da abordagem cristã da educação. Tendo como propósito, e nossos estudos aqui têm como propósito discutir questões como o que é a educação cristã, onde deve começar a educação cristã, quais os fundamentos da abordagem cristã da educação. Vamos trabalhar tudo isso na nossa disciplina que se inicia hoje. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.